Olá, seja bem-vindo. Esta é a nossa primeira aula de conteúdo do nosso mini curso de aromaterapia. Então aqui nós vamos ter uma introdução à aromaterapia, que é uma modalidade muito ampla, nós poderíamos separá-la por sessão e estudar muito. Então o nosso objetivo aqui é trazer o básico para que você consiga utilizá-la no seu dia a dia. Então a gente quer simplificar da melhor forma para que você utilize com a sua família, com seus amigos, que você possa indicar e ter benefícios no seu dia a dia. Então, o que são os óleos essenciais? Eles são substâncias químicas concentradas e muito complexas, né? São produzidas pelas plantas aromáticas, então isso é uma característica básica e necessária para uma planta oferecer óleos essenciais. Ela precisa ser classificada como uma planta aromática. O que quer dizer isso? Que ela tem um cheiro muito característico, como o alecrim, a rosa, a laranja. Então, todas essas plantas que têm um cheiro não necessariamente agradável, mas marcante, ela é uma candidata a ser uma planta que produz óleos essenciais. E quais são as funções do óleo essencial na planta? Para que uma planta produz um óleo essencial? Então, a própria palavra essencial não vem de essência, de cheiro, vem de importância. Então, as plantas produzem óleos essenciais para se proteger do clima, né, do local onde ela é natural. Vou dar um exemplo para vocês da melaleuca. Então, ela precisa dos óleos essenciais para se proteger do meio hostil onde ela é nativa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês da melaleuca. Ela é originária, ela é nativa dos pântanos australianos e lá ela tem que conviver com vários patógenos, né, micro-organismos que atacam ela diariamente, o tempo todo. Então, ela produz óleos essenciais para combater esses patógenos, fungos, bactérias, micro-organismos em geral. E quando nós ingerimos, passamos na pele ou inalamos o óleo de melaleuca, é como se o óleo entendesse que nós somos uma árvore de melaleuca e ele vai fazer no nosso corpo o que ele faria para a planta. Aí nós temos também várias outras características dos óleos essenciais que vão atuar em outras partes da planta, como por exemplo na polinização para que haja a reprodução. Então tem plantas que exalam o seu aroma para atrair os insetos necessários para a polinização. As rosas, por exemplo, uma das características da rosa é justamente atrair os insetos com o seu cheiro. Nós temos outro exemplo muito interessante, é do eucalipto, que ele faz o que nós chamamos de alelopatia. Ele exala o seu aroma para afastar predadores e para afastar outras plantas que poderiam disputar o território com ele. No caso do eucalipto, mais precisamente a água, ele precisa muita água, então o cheiro que ele exala afasta outras espécies de plantas para que fique só ele naquele território e possa aproveitar toda a água daquele solo. E os óleos essenciais, eles são produzidos pelas plantas em diferentes partes, né? Então, tem plantas que oferecem o óleo essencial através das suas folhas, através das suas flores, das suas frutas, ou do caule, da raiz. Então, para cada um dessas partes, nós temos um exemplo. Por exemplo, a laranjeira, ela é capaz de nos oferecer 3 óleos diferentes. Das folhas nós extraímos o petigram, da florzinha nós extraímos o neroli e das próprias frutas nós extraímos o óleo de laranja. Aí nós temos exemplos de óleos que são feitos à base de resina, como o mirra, o líbano, copaíba. Outros são à base de raízes, como o vetiver. Então, é uma variedade de possibilidades. A canela, né, as diversas espécies de canela, nós extraímos o óleo das suas cascas. Então, cada planta vai oferecendo uma parte diferente e algumas plantas oferecem mais de um óleo, como é o caso da laranja. Então, aqui nós podemos ver que, se a gente fosse fazer um resumo bem simplificado do que são os óleos essenciais, nós faríamos um comparativo com o nosso corpo e os óleos essenciais seriam para a planta o seu sistema imunológico e os seus hormônios. E há quem acredite
que também seria a própria alma da planta. É tudo que ela tem de melhor, de mais especial, está nos óleos essenciais. Então é por isso que os óleos trazem tanto benefício, fazem tanta diferença no nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e nas questões psicológicas, porque ele pega todos os campos, né? Ele atinge o nosso físico, o nosso emocional, o nosso psicológico, a nossa vibração celular. Então, por isso que os óleos essenciais são tão importantes, e aqui no curso a gente quer mostrar essa variedade de óleos e como você pode incluir no seu dia a dia e não utilizá-los como medicamento, como último recurso, e sim como um estilo de vida, que você vai incluir os óleos no seu dia a dia de forma natural, não só procurando um recurso quando você já tem algo instalado. Então, se você utilizar os óleos essenciais no dia a dia, como a plantinha faz, né, ela não utiliza só na emergência, ele está ali circulando no corpo vegetal, trazendo todos os benefícios. Então, é essa dica, é essa nova visão de saúde preventiva que a gente quer trazer para vocês. Então, fique com a gente, na próxima aula a gente vai entender um pouquinho como os óleos essenciais agem no nosso corpo. Anote tudo e eu te aguardo lá.